Deus, Ele é bom, não é bom? Eu estava aqui meditando e quando Deus criou o ser humano, Ele deu ao ser humano autonomia para governar a terra, para se multiplicar, para dominar, para fazer acontecer sobre a face da terra. E Deus nos entregou isso. E nós tendo isso em mãos, nós podemos realizar muitos feitos, muitas coisas. Há muitos que não acreditam em Deus e são ricos. Há muitos que não acreditam no nosso Deus e têm muitos filhos. Há muitos que não acreditam em Deus e têm os seus sonhos realizados. O fato de nós termos, de Deus ter dado a nós a possibilidade de alcançar as coisas aqui na terra, nos permite viver muitas coisas, mesmo sem crer e se submeter a Deus. Isso é um fato. Agora, para a gente conquistar alguma coisa, para realizarmos alguma coisa em nossas vidas, não é tão complicado assim. Jesus, ele dá uma orientação, e essa primeira orientação está lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que eu aprendo é que se a gente quer alcançar alguma coisa, nós precisamos planejar, nós precisamos calcular, nós precisamos ver as possibilidades, nós precisamos usar a lógica, ver qual é o nosso interesse e correr atrás. Não adianta eu querer engordar, e é uma coisa que eu quero um pouquinho, mas e eu não mudar os meus hábitos, é ou não é? Eu preciso, isso é natural. Eu não preciso ser um crente para emagrecer ou engordar, certo? Isso é algo natural, algo que Deus já nos deu autoridade para executar. Eu posso ter uma empresa? Posso ou não posso? Eu vou aqui na prefeitura, abro uma empresa e tenho o CNPJ, está aberto. Eu posso comprar um carro novo? Posso. Eu posso me planejar, eu posso ver como fazer e assim eu posso alcançar. Planejamento, alcance, estratégia, tudo isso depende da nossa atitude. Tudo isso, Deus já nos concedeu a terra e nos deu liberdade para dominar, para multiplicar. Isso já é algo desde o começo. Agora, então, nós cristãos, por que fazemos projetos de vida? Por que nós cristãos colocamos pedidos em oração? Por que nós fazemos isso? Porque eu já vou falar sobre isso. E nós vamos falar hoje sobre a fé, sobre a nossa diferença, o porquê ter fé, para que ter fé. Há pessoas que têm fé em várias coisas. Alguns acreditam que se forem lá na lotérica,
fizer um joguinho, não vão fazer acreditando que não vão ganhar. Vão fazer para quê? Para ganhar, porque acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que se plantar um pé de espada de São Jorge na frente da sua casa, vai espantar mal olhado. Ah, se essa planta soubesse, hein? Ela ia cobrar caro por isso, hein? Há pessoas que acreditam nisso. Há pessoas que acreditam em diversas coisas. Fé é acreditar. Fé é acreditar. Isso é simples. Aí você me diz assim: puxa, mas eu sou cristão, eu creio em Deus. Deixa eu te dizer, até o diabo crê em Deus. Aliás, ele conhece a Deus pessoalmente, olho no olho. Por que nós devemos ter fé? O que é a fé? Em Hebreus 11, diz que a fé é uma certeza, é uma convicção das coisas. Quando nós tratamos da fé em Deus, é quando eu já me esforcei por algo e esse algo já não depende mais de mim para ter um resultado. Então eu preciso de um terceiro, e esse terceiro é o meu Senhor, que pode interceder por mim. É quando eu olho para os meus familiares e esses familiares precisam de salvação em Jesus. E por mais que eu tenha falado, sido exemplo, eles ainda não creram. Então eu preciso continuar o quê? Crendo, tendo fé. Eu preciso ter fé. É uma convicção, é uma certeza. Havia uma viúva que tinha uma causa a ser ganha, e Jesus conta essa parábola. E a sua causa era justa, ela sabia que ela era merecedora, era justo ela se sair bem nesse caso. Mas o juiz não atendia. O juiz não atendia. Mas ela sabia, e ela foi atrás. E insistiu. Por quê? Porque insistir é uma atitude natural. Mas quando você tem convicção de que vai chegar no resultado, você não para, você prossegue, insiste, até que aconteça. Jesus disse: se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, que é um negócio quase miudinho assim, se crer e não duvidar. Quando a gente duvida, geralmente a gente começa a criar uma segunda alternativa, uma terceira alternativa, a gerar uma outra hipótese. Mas quando nós temos convicção, fé, certeza, nós não abrimos mais brecha para outras possibilidades. É aquilo e ponto, acabou. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Tiago 1, 3. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Não é algo da minha cabeça. Quando nós cremos em algo, nós perseveramos, nós insistimos. Há pessoas aqui dentro que Deus coloca algo no coração, que Deus ele dá um sonho, um projeto, uma ideia, algo para fazer diferença na sociedade, dentro da igreja, algo que faça a diferença. E essa pessoa começa a pensar e sonhar: meu Deus, dá para fazer, isso vai gerar uns resultados. Homens vão ser alcançados, mulheres vão ser alcançadas, crianças, pessoas vão ser instruídas. E engravida daquele sonho.
mas na hora de colocar em prática, não persevera. Acha uma desculpa. Eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que tem outro melhor. Mas não tenho dinheiro. Mas isso e aquilo. E em vez de colocar para fora, colocar em prática aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós abandonamos a fé e esfriamos algo que Deus colocou no coração. Eu digo porque eu já tive vontade de fazer muitas coisas e já esfriei. Mas hoje, quando estou com vontade, Deus me dá uma direção e eu entendo que é Deus me direcionando, eu vou, porque eu sei que Deus vai prover o dinheiro, Deus vai levantar as pessoas, Deus vai dar a bênção, Deus vai fazer as coisas acontecer, porque se vem de Deus as coisas fluem. Então eu não preciso ter dúvidas, eu preciso crer. Se Deus te chamou, se Deus te colocou em algum lugar, colocou no seu coração algo para você executar, faça, acredite, tenha fé, persista. Insista, mesmo quando as coisas estiverem pequenas ou parecendo que não vai dar certo. Insista, persista. Tiago, ele também fala que a fé sem ações é uma fé morta. Ou seja, é uma fé que não persevera, não dá resultado, não produz perseverança. Se eu não der um passo de atitude, eu não vou ter resultado. Nas coisas espirituais especialmente. Se eu der um passo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me voluntariar, eu vou me dedicar aqui, eu vou aprender ali. E eu vou ter resultado da fé, da minha ação. Como que nós temos fé? Como que eu posso aumentar minha fé? Os apóstolos pediram: Senhor, aumente a nossa fé. Aumente. Eu quero ter mais fé. Já percebeu que a criancinha, antes dela começar a caminhar, que ela está na fase de engatinhamento, antes dela começar a caminhar, ela começa a ficar de pé, não é? Ela não sai do engatinhamento já caminhando, ela começa a ficar de pé, se segurar. Cai uma vez, cai outra. Ela vai pegando confiança, porque ela começa a praticar. E a Bíblia diz para nós exercitarmos a nossa fé. Pode ser que você saia daqui hoje e tenha ousadia e vai orar por alguém que está no leito de morte para ser curado. Pode ser que Deus ainda não opere através de você, mas a sua fé já está sendo exercida. Talvez Deus não vai te colocar já nessa situação, mas vai aparecer alguém com uma dor de cabeça, e aí você começa a exercitar a fé com coisas pequenas, e exercita, e ela vai crescendo, multiplicando. No livro de Romanos diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 22. Versículo 29. Jesus dá uma direção interessantíssima sobre a nossa fé. Eu já vou explicar. Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que isso tem a ver com a fé? Nós geralmente
investimos naquilo que vemos ter retorno. Nós temos a tendência de primeiro ver para crer. Não é só Tomé, não. Nós temos essa tendência. Por que às vezes nós temos dificuldade em crer que Deus vai realizar, que Deus vai me usar, que Deus vai operar um milagre ou algo assim? Por quê? Porque nós pouco o conhecemos. Pouco se dedicamos à Escritura. Porque quando nós nos aprofundamos, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, a busca pela palavra, nós vamos entendendo a maneira de Deus, a vontade de Deus e o que nós podemos ou não podemos. Qual que é o nosso limite? Até onde a gente pode avançar? E é interessante porque Deus, Ele está disponível para ser conhecido. Nós cantamos aqui hoje, quero conhecer Jesus. Querer é fácil, mas ir atrás e se dedicar é uma decisão nossa. A fé em Deus, a intimidade com Deus faz nós conhecermos o quão poderoso que Ele é, o quão grandioso que Ele é. E quanto mais nós o conhecemos e mais praticamos aquilo que Deus Ele nos orienta, maior vai se tornando a nossa fé e os resultados e a perseverança. Por que cristãos pelo mundo são perseguidos e não desistem da sua fé? Porque eles sabem o Deus que tem e sabem o resultado que vão ter. Por que no começo da igreja a visão deles era alcançar pessoas, era pregar a palavra? Porque eles conheciam o seu Senhor e seguiam a orientação dele de pregar o Evangelho a toda criatura, e sabiam que o resultado disso era a eternidade. Mas às vezes hoje nós queremos que Deus nos dê. Hoje eu conversava com uma pessoa e nós estávamos conversando sobre algumas situações de igrejas. E nós chegamos a uma conversa em algumas das denominações que arrecadam fundos, precisam fazer campanhas e campanhas e campanhas para as pessoas darem dinheiro, recursos para manter seus programas ao vivo, seus programas de televisão. E não tem problema, porque é uma propagação do Evangelho, não há problema. Mas o nosso ponto de conversa era: a maioria não colabora porque está propagando o Evangelho. A maioria colabora porque quer o retorno de Deus financeiramente sobre aquilo. O coração não está em Deus, está nas bênçãos que Ele pode dar. Não conhecem, erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem a Deus. Quando nós conhecemos a Deus e as Escrituras, nós nos dedicamos a aprender e a viver conforme Ele nos orienta. Deus não é um Deus de ignorantes, Ele quer que nós conheçamos e nos aprofundemos em conhecê-lo. Em Oséias diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E eu não falo nem das filosofias, os do cursos do Senai. Eu falo das Escrituras e da intimidade com Deus.
É mais fácil para nós termos fé de ganhar na loteria, às vezes, do que conhecer a Deus e saber que Ele quer me usar, e eu me permitir, eu crer e permitir Ele me usar para falar com alguma pessoa, para operar algum milagre, uma cura, uma libertação. É mais fácil eu crer no que Deus pode me dar, do que aquilo que Ele requer de mim. Nós sabemos que Deus Ele é maravilhoso, que Deus Ele é bom, e o tanto que Ele está com a sua mão estendida para nos abençoar. Eu sou abençoado e serei muito mais ainda, eu creio nisso. Mas como conhecedor, eu não posso de maneira alguma negligenciar o que realmente Deus quer de mim. Ele quer que eu tenha paixão pelas pessoas, pelos perdidos. Ele quer que eu me importe uns com os outros, que eu perdoe, que eu ame, que eu faça diferença, que eu deixe de ser um esquenta-banco da igreja e comece a pôr em prática aquilo que eu já aprendi, mesmo que seja pouco. Nós não podemos nos acomodar, nem nos acovardar. Paulo ele fala, nós não somos dos que retrocedem, pelo contrário, nós avançamos, nós prosseguimos, nós perseveramos no que Deus nos chamou para fazer. Então, quando nós colocamos um projeto de vida, um pedido de oração, algo a ser conquistado na nossa vida, que antes de ser para nosso benefício, seja primeiro para o benefício de Deus. Jesus disse, aquele que busca os seus próprios interesses, não terá parte no reino dos céus. Mas aquele que por amor a mim, deixar pai, mãe, propriedades, bens, por amor a mim, receberá 100 vezes mais, ainda aqui nessa terra. Não se trata de ficar sem, não se trata de nada disso, não se trata de viver na miséria, não se trata de abandonar a família e fazer o que bem entende, mas se trata de eu colocar a minha vontade submissa ao que Deus tem. Às vezes o que eu quero para minha família, o que eu quero para minha empresa, o que eu quero para o meu ministério, pode chegar só a um certo ponto, mas quando eu conheço a Deus e me dedico a conhecê-lo, maior poder e autoridade vai vindo sobre nós, e mais exercitado estará a nossa fé para realizar. E quando se trata das coisas espirituais, Deus não deixa nós desamparados de maneira alguma. O objetivo de Deus nunca foi empobrecer, nunca foi dividir famílias, mas sim que nós tenhamos posição em amar a Deus acima de tudo isso. E se eu pertenço a Cristo, tudo que é meu também deve pertencer a Ele. Nós passamos uma semana de primícias, dedicando os primeiros, mas de nada vale eu dedicar os primeiros e o restante eu tratar de qualquer maneira, esquecer de Deus no restante. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos manter aquilo que a maioria que já participou das primícias devemos manter. Se Deus diz para buscarmos primeiro a Ele, não torne isso só um momento, persista. Começamos um ano com uma semana cheia de bênçãos, cheia de palavras, atitudes. Quanta coisa boa não aconteceu nessa semana. Bem, no dia que eu não vim, o pessoal trouxe
bolo e não sei o quê. Isso que dá não vir na igreja, né? Bem feito. Mas a nossa atitude em buscar ao Senhor é que vai tornar a nossa fé maior ou menor. A falta de Deus muda muita coisa. E nós precisamos ter essa convicção. Nós vamos ouvir uma canção com o Ricardo. E eu quero que você tenha no seu coração, e lembre-se disso, porque do coração você pode tirar coisas boas ou não. Onde está o seu tesouro? Mateus 6:21, se não me falha a memória. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Então a nossa maior busca, a nossa fé, a nossa confiança em Deus deve estar todos os dias constante e perseverante. Se você não entendeu uma coisa hoje, continue. Se começou a ler a Bíblia, mas ainda não está entendendo, continue. Começou a ajudar algo na igreja, mas ainda não é aquilo que estava na tua expectativa, continue. Recebeu ou não, continue. Está triste, está desanimado, está passando por uma dificuldade, continue. Fica de pé no seu lugar. A nossa fé deve estar no nosso Deus, para que os céus se abram nas nossas vidas. Deus, abre o céu sobre nós, abre o nosso entendimento, que sejamos cheios da Tua presença, que sejamos cheios e transbordantes, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém aqui que se sente fraco na fé, Senhor Deus, enche o coração com sede e fome pela Tua palavra, por transformação. Se há alguém aqui que já caminha com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, faz essa pessoa correr, faz essa pessoa voar, para que haja, Senhor Deus, o progresso do Teu Evangelho, o propagar da Tua palavra, Senhor Deus, pessoas sendo transformadas, famílias restauradas, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abre o céu sobre nós, em nome de Jesus. Os empecilhos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já colocou para acontecer, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, gera em nossa fé a ousadia para perseverar, para insistir, para parar e falar com as pessoas, para orar por elas, para pregar, para fazer a diferença. Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vem transformando as nossas famílias,
resgatando aquele filho perdido. Senhor, coloca dentro de nós a persistência, a insistência, para que venham as respostas. Em nome de Jesus, nos mova em oração, nos mova em leitura da Tua Palavra, nos mova na fé, Senhor, para alcançar o que o Senhor tem sobre nós, para nós, para as nossas famílias, para a sociedade, para essa nação, para o mundo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, rompa em nós, Senhor Deus, a timidez, que se quebre, caia por chão em nome de Jesus, a falta de interesse, a falta de dedicação, de disciplina, a falta de ousadia, em nome de Jesus Cristo. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, permita, Senhor, o derramar do Espírito Santo no nosso meio, para compreendermos e vivermos a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que se abram os céus e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Deus, aqui tem pessoas com sede, aqui tem pessoas Teu com reino desejo da venha Tua presença, com vontade de Te servir de coração, de alma, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Envia Teu Espírito para inundar, para transbordar as nossas vidas e transformar outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Deus é tão maravilhoso. A nossa maior esperança e o que nos move é saber que há a eternidade para nós, para as pessoas ao nosso redor. E é isso que Jesus veio para nós. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, para que possamos alcançar os céus, e os céus tomarem conta de nós, o reino de Deus dentro de nós, transbordando, enchendo as pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, abre esses céus, abre esses céus. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem, nossa fé está
nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados. Paulo, ele diz no livro de Coríntios que nós não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que não vemos, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não vemos são eternas. As coisas espirituais. Tenha fé, tenha fé, tenha fé na realização daquilo que você colocou no seu projeto de vida. Tenha fé na salvação da tua família. Tenha fé de que os teus negócios vão prosperar e você vai poder contribuir ainda mais com a obra de Deus. Tenha fé, persevere para apoiar a mão na massa e ajudar quem precisa. Tenha fé, coopere com os irmãos, coopere com o reino de Deus para alcançar pessoas. Em nome de Jesus, não fique parado. E se você ainda não conhece esse Jesus que nós temos falado essa noite aqui, não saia deste lugar sem procurar alguém ali perto de você. Alguém perto de você já conheceu Jesus. Peça para essa pessoa: como que eu vou conhecer Jesus? Eu tenho certeza que ela vai te explicar. Não saia dessa casa hoje. Se Deus colocou algo no seu coração, se foi algo em servir aqui com criança, adolescente, casais, com mães, com homens, com contar pedrinha ali fora, se Deus colocou algo no seu coração, não sai daqui sem antes se comprometer, primeiro com Deus, e depois acha quem é o responsável por isso. Aprende, vai atrás. Nós não sabemos tudo, nós precisamos aprender. Deus, em nome de Jesus, obrigado. Se a palavra é do Senhor, ela penetra no coração e o teu espírito convence. Em nome de Jesus, Senhor, tua palavra não volta vazia, então que carregue os frutos e os resultados dessa noite para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.